Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez nós nos encontramos na casa do Senhor, dessa vez para um estudo acerca da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nos revelar através das Santas Escrituras. Então, para a gente iniciar o nosso estudo, vamos abrir as nossas Bíblias, abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Aqueles que encontraram, diga amém. Os que não encontraram, misericórdia. Amém? Amém. Vamos ler toda uma só voz este versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, nós confiamos nas Tuas promessas, no Teu agir em nossas vidas e também cremos, Senhor Deus, na Tua palavra, cremos no Senhor. Que possamos, Senhor Deus, aqui neste estudo aprender mais daquilo que o Senhor tem revelado para nós através das Santas Escrituras. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito por nós. Por isso oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, quero começar esse estudo com uma afirmação. E a afirmação é esta: o melhor de Deus está por vir. Aí eu pergunto aos irmãos: o que seria ou o que é este melhor de Deus que está por vir? Ou se caso, para vocês, esse melhor de Deus não está por vir, ou qualquer outra situação, vocês podem também comentar a respeito. Mas o melhor de Deus está por vir. O que vocês acham disso? É verdade. Então vou fechar a Bíblia, como vocês já sabem, então vou embora. Vamos encerrar o vídeo e está tudo bem. Meus irmãos, é interessante, porque na verdade não há na Bíblia realmente um versículo que fala que o melhor de Deus está por vir. Como nosso irmão Jussara bem disse, Paulo faz referência a Cristo. E como ele faz referência a Cristo, é claro que existem várias interpretações hoje, várias teorias, várias linhas teológicas que falam a respeito desse melhor de Deus estar por vir ou não estar por vir. O fato é que hoje, no meio cristão, esta frase ela se tornou um chavão, um jargão, algo que é repetido várias vezes e muitas vezes isso é repetido nos momentos de dificuldades. As pessoas estão passando por um momento difícil, passando por uma dificuldade, isso não só levando em consideração o momento que estamos passando, que é uma pandemia causada pela Covid-19, mas as dificuldades que passamos quando estamos ali no meio delas. Algumas pessoas, alguns cristãos chegam em nós e falam: não se preocupe, o melhor de Deus ainda está por vir, ou o melhor de Deus está por vir. Então essa frase, essa palavra que muitas vezes é dada para nós, tem o objetivo talvez de nos confortar e dizer: olha, isso que você está passando, vai passar. Mas aí falar que o melhor de Deus está por vir é partir para um outro pressuposto que vai muito além de que uma palavra de conforto, de que algo para trazer consolo para as nossas vidas. Vai muito mais além disso. A gente, é claro, nós não devemos nos preocupar por conta daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, mas a ponto de chegar a isso,
a dizer que as nossas dores cessarão e outras coisas mais nesse mesmo tempo, porque algo de Deus está para vir para nós, aí já é algo um pouco além disso. Então, eu convido os irmãos a gente refletir a respeito desse questionamento. Será que o melhor de Deus ainda está por vir? Será que o melhor de Deus ainda está por vir? Vamos pensar acerca disso. Porque, primeiro, trazendo para o lado subjetivo, o que é o melhor de Deus? O que é o melhor de Deus? Se nós fôssemos abrir esse questionamento sobre o que é o melhor de Deus para cada um de nós, primeira coisa, eu acredito que nós chegaremos ao ponto de pensar em algo pessoal, porque o que é o melhor de Deus para mim pode não ser o melhor de Deus para vocês. O que é o melhor de Deus para mim pode ser diferente do que é o melhor de Deus para vocês, porque nós almejamos muitas coisas, nós pensamos muitas coisas e acreditamos que aquilo, se nós conseguirmos, consequentemente veio de Deus. Então, se veio de Deus e Ele atendeu à minha vontade, é o melhor de Deus para mim. Mas é correto nós afirmarmos dessa forma? É claro que não, nós temos que partir de um padrão, e a partir desse padrão, normalmente o que nós, enquanto cristãos, temos que fazer, e é o mais correto, utilizar a nossa única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, e a partir disso, chegar ao ponto de entender o que é esse melhor de Deus. Mas vamos um pouco mais além, porque já que nós cristãos, mesmo tendo a palavra de Deus como única regra de fé e prática, encontramos com outras pessoas no mundo, e essas pessoas às vezes têm conceitos diferentes, e muitas delas não têm a palavra de Deus como fundamento em suas vidas. E por elas não terem a palavra de Deus como fundamento em suas vidas, nós passamos a ter que arrazoar, a discutir a respeito daquilo que elas entendem como padrões, como filosofias, como teorias que fundamentam as suas vidas. Então, partindo do campo da filosofia, a filosofia ela é dividida em 4 partes básicas. Então, nós temos a metafísica, epistemologia, lógica e ética. Então, partindo do campo da metafísica, nós temos geral e especial. Na geral, nós temos a ontologia e na especial a cosmologia, psicologia e teologia. Cosmologia, ou seja, o estudo do universo, todas as coisas. Psicologia, onde vai estudar a mente, as emoções, e também a teologia, onde vai fazer o estudo de Deus. Mas eu quero me ater ali, a ontologia, que é o estudo das características do ser. Então, se nós fôssemos olhar de acordo com a ontologia, que é a característica do ser, nós vamos olhar para Deus como um ser, e a partir do momento que nós olhamos para Deus como um ser e as características de Deus, nós podemos pensar então que existe nas ações de Deus algo que é melhor e algo que é pior. Poderíamos pensar então num Deus que faz algo que, não, isso que ele fez foi bom, não, isso que ele fez foi ruim, porque ele fez agora algo melhor. Podemos dizer isso? Até existe uma brincadeira que as pessoas fazem com relação à criação, onde Deus criou o homem e depois ele criou a mulher, ou seja, fez algo melhor, criou a mulher. É claro que para mim. Então, fez o rascunho e depois, exatamente, como diz o presbítero Cione. Então, fez o rascunho e depois a obra-prima. É claro que eu prefiro muito mais mulher do que homem, eu acho muito mais bonito, mas isso é uma questão pessoal. Mas em termos de criação de Deus, em termos daquilo que Deus faz para as nossas vidas, nós vamos olhar para isso e pensar, isso que Deus fez foi uma coisa ruim que Deus fez. Não estou falando do ponto de vista que muitas vezes nós olhamos para as permissões que Deus tem em nossas vidas, aquelas das atrocidades, alguns castigos e tudo mais. Vamos pensar bem sobre essa questão de castigo, mas coisas que Deus permite que nós entendemos que seriam ruins para nós. Podemos dizer que Deus tem algo que ele fez que foi ruim, que não foi perfeito? Não. Até Tiago, no capítulo 1, versículo 16, diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda bondade e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então não tem como fazer algo melhor se tudo que eu faço é perfeito. Então, o melhor não está por vir, o melhor
É o feito todo. Se é de Deus, é o melhor feito todo. Exatamente isso. Então, olhando do ponto de vista ontológico, analisando a característica do nosso Deus, que é perfeito em tudo que Ele faz, não tem como a gente dizer que há algo melhor ou algo pior de Deus. Não tem o melhor que está por vir, porque tudo que Ele faz, como o presbítero Luciano leu ali em Tiago capítulo 1, tudo que Ele faz é perfeito. Todas as coisas são perfeitas e vem lá do alto. Então não tem como a gente pensar e esperar, por exemplo, por um melhor de Deus, por conta dessa situação. Não tem como a gente olhar para este melhor de Deus em nossas vidas. Porque na verdade Deus fez o melhor. Quem estragou o melhor foi o homem. Exatamente. Só que aí, se a gente for pensar no reino vindouro, que é então, Deus transformará tudo isso, aí a gente pode dizer, né, que nós teremos um mundo melhor, que nós teremos uma vida melhor. Mas porque o melhor dele, Cristo, já veio e vai voltar. Quando vai estabelecer tudo. Exatamente. Quem destrói tudo nessa época somos nós. Futuramente não haverá destruição quando tiver o reino de Deus, porque serão todos transformados. Ok. Pegando esse gancho da irmã Jussara, a respeito da consumação, nós vamos pensar aqui a respeito vamos dividir a nossa vida, ou seja, o projeto de Deus, o plano de Deus em nossas vidas, em 4 partes básicas. Nós acreditamos que a nossa vida, ela está dividida aqui. Primeira parte, a criação, onde Deus ele tem a comunhão com o homem. Então, Deus, ele cria o mundo, ele cria o homem, coloca ele para cuidar do jardim, todas as coisas que há no jardim, dá nomes às plantas, os animais e por aí vai, e toda essa sequência. Então nós temos aí a criação, onde Deus estabelece uma comunhão com o homem, a ponto dele mesmo ir falar com o homem. Então essa comunhão perfeita. Mas aí o que acontece? Depois da criação existe a queda. Porque a queda, onde Deus se separa do homem em decorrência do pecado, onde Adão e Eva comem do fruto em desobediência a Deus, porque ele já tinha determinado que não era para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir daquele momento o pecado entra no mundo, e quando o pecado entra no mundo acontece a queda do homem. Na queda do homem, consequentemente, nós vemos as consequências do pecado, como a nossa irmã Jussara disse, o homem estragou, as coisas foram indo, é claro que tudo isso, né, sob a regência de Deus, não significa que Deus não estava no controle disso, é claro que estava, mas o homem, a partir daí, vive esse período de queda, e vocês podem observar ao longo da história, nos contextos bíblicos, as dificuldades que o homem passou, entenda o homem como ser humano, passou em decorrência do pecado. Todas as coisas aconteceram em decorrência desse pecado, de ruim para o homem, de ruim para o ser humano. E a partir daí dessas coisas acontecendo de ruim, a esperança era o quê? A esperança sim era nesse melhor de Deus, porque estava tudo. A esperança era nesse melhor de Deus. E aí vamos falar disso um pouco mais adiante, quando nós chegamos à redenção, onde Deus estabelece novamente, por intermédio de Cristo, a comunhão com o homem, dá esta possibilidade do homem receber de Deus o melhor. E aí, depois disso, como foi dito, a consumação, que é a última fase, onde vai estar separados eternamente aqueles que têm a salvação eterna daqueles que têm a condenação eterna. Então nós temos esta separação, que a gente acredita que é mais fácil para a gente entender as divisões bíblicas, os períodos que nós passamos através dessa situação. Mas o fato é que depois da queda, o homem ansiava por esse melhor de Deus, porque as coisas não iam bem. E aí, por entender a queda do homem, nós podemos ver em Gênesis capítulo 3, de 1 a 24, vocês vão observar na leitura bíblica a queda do homem, tudo que aconteceu ali, a queda do homem. E aí temos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde a palavra de Deus diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente,
esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós observamos isso, é claro que aqui nós já temos como o evangelho sendo pregado pela primeira vez, considerado o proto-evangelismo. Então ali sendo colocado pela primeira vez o evangelho sendo pregado, já trazendo esta promessa para o povo. Então consequentemente eles esperavam esse momento que ia acontecer. Então consequentemente aguardando essa promessa, basicamente Deus falou que algo extraordinário ia acontecer, um grande feito ia acontecer ali. Foi colocado isso nessa anunciação do Evangelho ao homem, e a partir daí nós vemos que o homem fracassando e quebrando as alianças com Deus, através dessas obras, as obras das mãos humanas, consequentemente esperava essa aliança de graça, ou seja, da graça de Deus. Lógico, depois que você ouve uma promessa, você fica esperando que ela aconteça. Quando você ouve alguém dizendo alguma coisa para você que vai acontecer, você espera que aquilo realmente aconteça. E se for algo bom, você pensa, bom, esse é o melhor que pode acontecer para mim, que isso nunca me aconteceu antes, então, consequentemente, isso que vai acontecer é o melhor para a minha vida. E a partir daí, a gente vê essa situação. Consequentemente, nós vemos, embora está um pouco escuro, mas nós temos ali a representação de um homem, uma mulher e uma criança, Adão e Eva, onde está ali o nascimento de Caim. Como vocês podem ver no próprio slide, Gênesis capítulo 4, versículo 1, na parte B, ou seja, a segunda parte do versículo, onde Eva diz: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Qual que era a esperança dela então ali? Com aquele varão? Que ele fosse o redentor. Exatamente isso. Exatamente isso. Que ele fosse o redentor. Então a esperança era, inclusive das mulheres, que tivesse um filho homem, que esse fosse o redentor, que pisaria na cabeça da serpente. E ela esperava dessa forma. Agora imagine só, seria então Caim o melhor de Deus? Naquele momento onde eles seguravam Caim nos braços, e seria então Caim ali nos braços de Eva, nos braços de Adão, o melhor de Deus? Hoje nós entendemos que não, porque nós conhecemos a história. Esse melhor de Deus que eles acreditaram no momento desse nascimento, nós vimos futuramente que nada mais era do que um assassino, aquele que mataria o próprio irmão. Então, o que acontece? A história, Deus deixou claro que não era ele. E a maldição ainda continuou por algumas gerações. Imagine só, toda essa situação, a expectativa que eles tinham, a expectativa de poder chegar e entender que ele era, porque depois de Caim veio Abel. Mas Caim, agora Abel, imagine só ali, quem é então o redentor, né? A confusão que estaria ali na cabeça de Adão e Eva, daquele casal, diante dessa situação que estava na sua vida, sabe? Agora é interessante, quando ela fala isso, o desespero deles, provavelmente, de voltar a ter aquele relacionamento, que foi porque eles viviam uma vida com contato com Deus, que devia ser incrível. Quando eles perderam, olha o desespero dela, né? Provavelmente esperando como que a gente vai. Exatamente. E é isso que acontece. E muitas vezes, pelo fato do desespero de você voltar a ter, né, uma vida de paz, uma vida tranquila diante de Deus, leva a gente a se apegar a muitas coisas, e esse apego faz, não, isso é o que eu esperava, isso é o melhor de Deus. E aí a gente vai vivendo e vai vendo, não é esse melhor de Deus. É claro, eles viviam isso. Não foi só Eva que passou por isso. Nós temos Lameque também, quando teve Noé, em Gênesis capítulo 5, versículo 28, Lameque diz assim: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então ele já tinha esperança que Noé seria o melhor de Deus também. Lameque tinha essa esperança, porque falava que esse é que vai consolar.
Esse é que vai nos trazer o descanso de tudo aquilo que nós temos praticado por causa desse tempo todo. Porque o homem tinha que tirar o sustento a partir do suor do trabalho. Imagina que estava difícil as coisas. A gente sabe que não é fácil realmente. Mas o que aconteceu? Ele tinha essa esperança. E é claro, nós que conhecemos os relatos bíblicos, sabemos que Noé também não foi esse redentor. Embora Deus utilizou como instrumento de grande obra, onde pôde ali, recolher a sua família, recolher os animais, passar pelo período do dilúvio, e a partir desse período onde Deus inundou a terra e toda aquela situação, fez tudo aquilo com a humanidade, e trazendo ali a partir dessa geração o seu povo, mesmo assim ainda não era o melhor de Deus que esperavam. Por quê? O tempo do melhor de Deus ainda estava por vir. Talvez neste período a frase do o melhor de Deus está por vir aplicaria tranquilamente, teria total aplicabilidade. Por quê? Porque as coisas iam acontecendo, então eles esperavam sim esse melhor de Deus. Então todo o Antigo Testamento, todo o povo conviveu com essa expectativa do melhor de Deus estar por vir. Imagine só então isso. É claro, entendemos que o melhor de Deus, ele veio. E quando esse melhor de Deus veio? Alguém abra, por favor, em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. E quem encontrar, por favor, leia em voz alta, para uma captação melhor dos nossos telespectadores que estarão nos assistindo por intermédio do YouTube. Porque o menino nasceu, o filho se cumpriu, o governo cascou os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 7 também? 7 também. Para que se aumente ao seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Exatamente. Então nós vemos o quê? Que o melhor de Deus veio. E o interessante é que quando nós lemos em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, onde já traz aí a promessa desse que virá, então que Deus dará a esse filho, maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E observe que é esse que vai governar, é esse que vai desde agora e para todo o sempre. Então, se este era aquele que todos aguardavam no Velho Testamento, o Redentor, o Salvador, o Messias, o Rei sobre todos, imagine só então, mas era só aquele período que ele viveria ali, só aqueles 33 anos, vamos colocar assim, e não foram só os 33 anos, não está sendo só os 33 anos do seu período aqui na terra, porque é para todo o sempre. Então, passaram muitos anos, as promessas para serem cumpridas e toda essa situação acabou com o nascimento de Cristo renovando essa expectativa e vendo que realmente Cristo era o melhor de Deus. E Cristo Cristo é o melhor de Deus. Então, milhões de pessoas viveram com essa expectativa. Milhões de pessoas esperavam por esse momento, anunciavam. E muitos desses não viram o melhor de Deus. Mas chegou um tempo na história da redenção, e esse momento na história da redenção, em que o melhor de Deus finalmente veio, que é Cristo Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20,
ele fala que isso aconteceu por amor de vós. Deus fez por amor de vós. Nós estamos aqui. Ou seja, foi exatamente por amor. E eu acredito que todos nós não temos dúvida que foi por amor. Não temos dúvida. João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A imagem de Deus, do Deus invisível ali. Colossenses capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 9 fala, habita corporalmente a plenitude da divindade. Aí vocês imaginem só, nessa história toda, como nós poderíamos afirmar então que o melhor de Deus ainda estava por vir? Como nós podemos chegar ao ponto de dizer que o melhor de Deus ainda está por vir? Existe um aspecto que isso pode ser real, que a gente vai entender, a gente vai ver o Tiago. Tiago é dono de ter umas frases complicadas. É bom, né? Mas ele fala uma que é a principal delas. Meus irmãos têm motivo de toda alegria ao passarem por várias provações. Sim, como é que eu vou ter motivo de alegria ao passar por provação? Né? Ser perseguido, preso, né? Meus bens saqueados. Mas quando isso acontece em virtude da minha crença em Deus, isso é motivo de alegria, porque isso redunda em uma recompensa futura que é muito maior do que as coisas que eu faço pela terra. Aí entra esse com o texto de Paulo, ele fala que as breves tribulações desse mundo não são nada comparadas com o céu. Então, quando eu falo que o melhor de Deus está por vir, isso pode ser a realidade a partir do momento que a minha relação com Deus, ela tem o início na minha conversão, e ela vai se aprofundando. Então, não é porque Deus está melhor, mas é porque eu estou tendo mais intimidade com Ele cada vez mais. Aí a minha relação com Deus, ela está se tornando melhor. Né? E isso é a realidade que a Bíblia nos exorta a ter. Que eu tenha cada vez mais intimidade com Deus. Que da minha conversão até a plenitude da minha intimidade com Deus seja como o sol que nasce e vai se tornando brilhoso até chegar ao meio-dia. Então se cria uma expectativa de uma vida de intimidade com Deus crescente, que deveria ser o alvo de todo cristão. Muitas vezes não acontece, mas deveria ser. E aí sim, mesmo eu estando numa tribulação tremenda, né, eu estou melhor, eu tenho uma relação melhor com Deus, e eu começo a enxergar as tribulações como algo que Deus fez para que eu tenha mais bênçãos futuras. E aí sim eu tenho o melhor de Deus está por vir. Porque eu estou cada vez mais uma crescente na intimidade com esse Deus que não muda. Mas eu mudo. Né? Eu vou mudando. A partir do momento que eu vou me encostando mais de Deus, né? Chegando mais perto de Deus, o meu caráter vai mudando, a minha vida vai mudando. Né? E independente das circunstâncias do mundo, né? Eu vou me tornando inofendível. Né? Dizendo isso. Então aí sim, o melhor de Deus está por vir. Mas muitas vezes não vem porque eu não estou nessa crescente. Analisando essa situação, vamos pensar o seguinte: foi bom você ter citado esse processo, né, nosso como cristão, como ser humano, até entendendo sobre o processo de santificação. Então, qual é a situação onde nós estivemos aqui? A gente nós estávamos mortos. Nossos delitos pecados. Então, estávamos mortos. E aí, quando vem Cristo, o que acontece? A gente passa a viver. A gente passa a viver. E, consequentemente, a nossa vida pessoal, ela é cheia de altos e baixos. Como você mesmo citou, né, Paulo fala, essa leve e momentânea tribulação. Agora você pensa, né, uma pessoa que estava presa,
passando por muitas dificuldades, tendo pessoas intentando contra a sua própria vida, e ele ainda é capaz de escrever e dizer que está passando por uma leve e momentânea tribulação. Isso é só quando nós temos essa plenitude de Deus. Analisando essa questão sobre o melhor de Deus que está por vir em nossas vidas, nós entendemos sim que o melhor de Deus já veio, porque foi o Verbo que se encarnou. É óbvio. E mais entendendo isso e toda essa perspectiva nossa de vida em Cristo Jesus, às vezes nos vem essas perguntas também, esses questionamentos relacionados à nossa vida pessoal, à nossa prática, né? Escatologicamente, o melhor de Deus está por vir. Vamos observar ali em Mateus capítulo 28, versículo 20. Então, Mateus 28, no versículo 20, vou pegar a partir do 18 para fazer a leitura. Mateus 28, a partir do 18 até o 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Observe o seguinte, eu dei falei mais pausado esta parte, para nós entendermos que este melhor de Deus veio e ainda está conosco, dando essa ideia nítida de continuidade. Como o presbítero Jussione disse, essa continuidade de Deus em nossas vidas, e conforme a gente vai se aproximando da intimidade com esse Deus, nós vamos entendendo que este Deus tem, sim, coisas infinitamente melhores daquilo que nós imaginamos. E a partir daí, nessa intimidade, nós passamos a entender que este Deus que veio habitar em nós através do Espírito Santo é realmente o melhor, e vamos reconhecendo isso a partir do momento que nós vamos tendo intimidade com Ele. A partir do momento que nós vamos nos chegando cada vez mais, nós vamos entendendo realmente, olha só, que maravilha, que maravilha. E muitas vezes nós ficamos em nossa vida naquela expectativa, como se fosse aquele filme que vai estrear, e você já espera aquele filme, a melhor atuação do ator principal, a melhor trilha sonora, aquela música de efeito. Eu estava conversando há um tempo atrás com uma pessoa amada, que a gente discutindo, na verdade, a respeito do filme Frozen 2. Ela tinha levado a filha dela para poder assistir, nós também levamos nossas filhas para assistir, e aí de repente ela falou assim: olha, eu esperava o filme foi lindo, assim, em termos de produção e tudo mais, né? Mas faltou aquela música de efeito. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida esperando isso, e às vezes as coisas estão sendo tão bem encaminhadas em nossas vidas, mas a gente sempre naquela expectativa de algo diferenciado, e às vezes Deus está falando: olha, mas não é isso que você precisa, desse supra-sumo, desse upgrade em qualquer outra situação. Não precisa, você tem em suas mãos. Quando você vai se chegando e falando: nossa, mas que maravilha, você vai descobrindo essas maravilhas, então não tem esse up que nós podemos imaginar. É claro, nós somos surpreendidos a cada dia com o agir de Deus, com os milagres que Ele pratica diariamente em nós. Mas, e a partir daí, como nós podemos ver? Então, analisando isso, mesmo que nós temos aqui a perspectiva da segunda vinda de Cristo, esta parte é a parte da consumação, onde Deus vai concluir a sua obra, onde vai separar eternamente aqueles da salvação eterna e aqueles também da condenação eterna. Mas isso tem acontecido diariamente na vida de muitas pessoas já. Cristo já voltou para muitas pessoas. Então o que acontece? Se Cristo já voltou para muitas pessoas, nós não temos certeza
se nós seremos os próximos. Nós não sabemos. Tem uma propaganda de cemitério em Barro Garça que fala: se você não sabe como, saiba ao menos aonde. Boa. Já compra lá no seu terreno. Essas propagandas de cemitério, de funerária, elas são realmente muito hilárias. Eu lembro bem, uma vez eu participava de uma instituição, e nessa instituição tinha alguns desafios que eram colocados para nós, assim, ponto de vista para trabalhar a questão de liderança, questão de autoestima, questão de comunicação e tudo mais. E um dia, né, me colocaram numa situação dessa, e o desafio foi o seguinte: olha, você agora é um vendedor de caixão, faz a propaganda. E eu, assim, como sempre fui muito tímido, né, e assim, eu olhei para aquela situação, pensei, e agora? E diante de 200 pessoas lá, eu tenho que fazer uma propaganda de um caixão. E eu pensei, nossa, eu de fala pouca, timidez, já exalando e tudo mais, pensei, o que eu vou falar aqui? Olhava aquelas 200 pessoas, todo mundo esperando, o que ele vai falar do caixão? Aí eu cheguei assim e saiu. A única certeza que você tem é que você vai morrer. Então, compre o melhor lugar para você passar o resto da sua vida. Então, falei desse jeito, né, naquela época. Não era nem convertido, talvez eu teria uma outra palavra na situação. Mas foi isso que saiu. E muitas vezes a gente pensa, né, sobre isso, pelo menos saber, né, como, onde, que jeito que vai ser. E a gente tem que se preparar realmente para esse momento, que muitas vezes nós não nos preparamos. Nós não nos preparamos para a consumação. Achamos que nunca vai acontecer, talvez. Entendeu? Algumas pessoas têm esperança do arrebatamento, e se na hora do arrebatamento, você não vai, você vai ficar, né? Você não vai subir. E aí, como nós estamos vivendo isso? O fato é que, se nós vamos analisar a continuidade dessa obra de Deus, desse melhor que já veio, nós vamos entender a respeito das bem-aventuranças. Das bem-aventuranças daqueles que creem no Senhor. Então, o que acontece? Tiago, por favor, abra sua Bíblia e lê para a gente o 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10 a 12. Tiago, diácono, lê. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10 a 12. Jussara, abre por favor 2 Coríntios 3, 18. E Jucione, 1 João 3, 2. Para a gente fazer essa leitura e entender um pouco a respeito dessa situação. Aqui é para a gente referendar aquilo que o presbítero Jucione falou há pouco a respeito dessa situação nossa de intimidade e comunhão com Deus. 1 Coríntios. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, Pode continuar, já que agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. O maior desses é o amor. Então nós observamos que antes nós conhecemos em parte. Era como criança, sem muito conhecimento, às vezes só naquela energia toda de querer conhecer alguma coisa, e agora nós temos esse conhecimento. Nós deixamos das coisas de criança e passamos a pensar como adultos. Deixamos, por exemplo, de beber o leite e passamos a nos alimentar com um alimento sólido, como o próprio apóstolo Paulo diz também. E aí nós vamos dando sequência disso, entendendo o quê? Que no momento devido nós estaremos olhando face a face, entendendo toda essa plenitude, toda essa perfeição. E para isso nós precisamos do quê? Dessa intimidade e comunhão com esse Deus.
com 2 Coríntios 3,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Exatamente. E às vezes as nossas vidas são fundamentadas naquilo que nós estamos vendo. Se nós não conseguimos enxergar algo palpável, algo que possa nos trazer realmente, olha, isso foi Deus que fez para você, a tendência nossa é acreditar que esse melhor de Deus não tem tido resultado em nossas vidas. E na verdade nós temos que nos atentar para aquelas coisas que nós não vemos, aquilo que nós não enxergamos, atentar para as coisas de Deus dessa forma. Funcione. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Exatamente, e aqui já entendendo a respeito da consumação, onde nós estaremos face a face com Deus. O detalhe é, de tudo isso, nós não podemos desassociar, nós não podemos desassociar as bênçãos de Deus em nossas vidas agora com as bênçãos futuras. Nós não podemos desassociar isso, não são coisas separadas. Não são coisas separadas. Elas fazem parte da mesma sequência. Então, o que Cristo conquistou por nós não acabou ali e depois vai ter uma outra parte no futuro. Elas são sequenciais. Estas bênçãos, essas bem-aventuranças, elas são sequenciais. Então, se nós desfrutamos hoje das bênçãos da salvação, consequentemente, nós estaremos continuamente desfrutando dessas bênçãos da salvação ao longo de nossas vidas, até chegar o momento onde nós estaremos face a face com Deus, aí desfrutando dessas bênçãos, só que de forma plena. Aí é que está a situação. É por causa de muitas ações assim, que as pessoas elas passam a ter, a cair, a pecar ou a intentar contra o Senhor em várias situações de suas vidas. Por quê? Porque consequentemente elas esperam cada vez mais que as coisas modifiquem suas vidas, mas elas mesmas não olham para aquilo que Deus já tem feito. Sempre esperamos mais, mas Deus vai me abençoar só se acontecer isso. E às vezes Ele te abençoa para não acontecer aquilo, porque Ele sabe que se acontecer aquilo que você está pensando, futuramente as coisas podem complicar para você. É muito simples. Existe um ditado, eu não gosto muito de utilizar ditos populares, ainda mais quando nós estamos expondo a palavra de Deus tão rica, não precisamos nos fundamentar em ditos populares. Mas muitas vezes a gente utiliza o dito dizendo: Deus não dá asa à cobra. E realmente, porque nós entendemos que às vezes a gente espera de Deus uma bênção, uma bem-aventurança, que não é aquilo que nós precisamos. E nós temos que entender, e nessa intimidade com Deus, buscar isso que nós precisamos, o que realmente é necessário para as nossas vidas. E não entender que por ganhar isso ou não ganhar, por não ganhar determinadas coisas, é porque Deus não tem me dado o melhor e que Ele vai me dar esse melhor mais para frente. Muitas vezes nós nos fundamentamos em bens materiais. Em bens materiais. Mas observe, meus irmãos, quantas bênçãos podemos imaginar que nós já recebemos hoje, nessas poucas horas desse dia após nós termos acordado. Eu digo poucas horas porque agora já estamos 10h30, um pouco mais além das 10h30. Nós que acordamos 6, 7 horas da manhã, talvez alguns mais cedo pelo costume, mas nós observamos o que? São poucas horas de vida que nós tivemos, e nós podemos aqui, se eu for abrir para vocês, relatar várias bênçãos que nós recebemos durante esse período. A possibilidade de estarmos vivos. O ir e vir, sem nenhum acidente.
Exatamente. A chuva que caiu. Foi maravilhoso. Eu, particularmente, quando eu acordei, assim que eu acordei, choveu. A chuva para mim tem um significado muito especial. Além de refrigério, né, para mim é a confirmação das bênçãos de Deus. Quando você observa, se você observar na palavra de Deus, todas as vezes que choveu é quando Deus realmente renovou essa aliança, quando Ele abençoou o seu povo, quando Ele ali deu uma outra possibilidade para o seu povo. Então, quando eu acordo com chuva ou eu acordo e logo chove, para mim aquilo me enche de alegria esse momento. Fora algumas questões especiais com relação ao significado da chuva para mim. Mas, analisando toda essa situação, nós vamos observar o seguinte: Colossenses 1, 19 e 20 diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, a reconciliação do homem, onde o homem ele se reconcilia as coisas da terra e as coisas do céu, tendo essa interligação por intermédio de Cristo. O livro de Colossenses muitas vezes pode ser resumido como o segredo revelado, onde Paulo escreve à igreja de Colossos a respeito de Deus, o que Deus fez e todo esse segredo que é levado a eles, aquilo que era muitas vezes guardado às 7 chaves, aquilo que muitas vezes ficava como se não fosse algo que fosse trazido para o povo de Deus, mas aí ele traz esta revelação ao esse povo. Olha, esse é o segredo, é Cristo, é Cristo. E aí vem toda esta situação dentro disso. E aí, como nós podemos pensar um pouco mais além? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21 diz: por meio dele vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Nossa fé e a nossa esperança ela está em Deus. Aí a gente pensa, o melhor de Deus está por vir em nossas questões pessoais? O melhor de Deus está por vir em nossas questões pessoais? Salmo 63, versículo 3. Lembrando que quando nós estamos em momentos de dificuldade, passando por leves e momentâneas tribulações, como diz Paulo, ou como Jesus mesmo diz aos apóstolos, onde no mundo nós teremos muitas aflições, mas ainda pede para termos bom ânimo, coragem. Mesmo nesses momentos de dificuldade que nós passamos, entendendo que talvez para o nosso consolo, o nosso conforto, sair desse momento é o melhor de Deus para as nossas vidas, para as nossas questões pessoais. O rei Davi entendeu muito bem isso e escreveu que a graça é melhor do que a vida, porque tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A graça de Deus. E nós, como bons presbiterianos que somos, entendemos que essa graça ela é irresistível, não tem como a gente resistir a isso. E por termos o Espírito Santo em nossas vidas é uma graça especial. Especial. A graça é melhor do que a vida. Então, o que acontece? Nada do que tem a ver com a nossa existência nesse mundo pode ser comparável com a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Nada.
Entendendo isso, muitas vezes nós pensamos: o que então? O que então nós vamos fazer? Observando a palavra de Deus, nós vemos que Paulo, considerado um dos maiores pregadores, o apóstolo Paulo, aquele que tem mais cartas, mais escritos, mais livros na Bíblia, tinha algo que causava sofrimento. A palavra de Deus não nos dá muita margem para entender o que seria, apesar de que se referia a um espinho na carne. E olhando isso, algo que incomodava, algo que estava ali sempre, ali, de certa forma, trazendo o desconforto para ele. Não sabemos se é algo físico, se é algo espiritual. Sinceramente, eu não ouso ainda tentar, falar o que é, definir exatamente o que é isso que acontece. Mas em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 10, diz isso. E aí, o que Deus fala para ele? Tua graça me basta. Então, se nós fôssemos justificar à luz da palavra de Deus, esse melhor de Deus, ele já veio. Esse melhor de Deus já está aqui, através do Espírito Santo. Esse melhor de Deus, a gente vive ele todos os dias de nossa vida. E nesses momentos de dificuldade que nós passamos, nós temos que olhar para a palavra de Deus e à luz dela entender que a graça do Senhor nos basta, que a graça do Senhor é melhor que a vida. Como o apóstolo Paulo também disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele entende realmente que basta a graça do Senhor. Amém? Algum comentário? Acréscimo? Se a gente pegar assim e analisar para o feito de Deus, o que ele teve que fazer em Cristo, porque ele teve que ser justo e teve que. Esse pecado tinha que ser pago. Tanto que é grandioso isso. Ele não poderia, vamos falar assim no nosso modo popular, um juiz e um condenado. Ele não poderia livrar eu da condenação sem que alguém tomasse aquela culpa. Ele ia ser justo. Como que um juiz solta alguém que é culpado? Então isso é muito grandioso. O amor que Deus tem por nós, ter livrado a gente com o Filho dele, tomado sobre si as nossas dores, para que pudéssemos hoje desfrutar de todas essas bênçãos, toda essa plenitude. Realmente é maravilhoso os feitos de Deus. Possamos a cada dia entender, à luz das Escrituras, tudo isso que tem dito, refutar esses chavões, esses jargões que tem colocado aí apenas filosofias de comunidades que querem centralizar no homem e não centralizar em Deus. Então, que nós possamos cada dia mais entender a palavra de Deus e descansar em Deus nos momentos das nossas dificuldades, a ponto de, com segurança, com o coração aberto, esperar em Deus e simplesmente dizer: tua graça me basta. Amém?